Amigos, vamos começar hoje dando continuidade à mensagem que falei a vocês ao longo desta semana. Eu falei a vocês que no Monte Moriá, esse é o monte chamado de Monte da Entrega, porque foi o monte aonde Abraão precisou entregar sua vida a seu filho a Deus. E ele precisava sacrificar seu filho. Ele não sabia, até o presente momento, antes de chegar, de que Deus havia preparado um cordeiro lá, né, um carneiro, para poder servir como holocausto. Então, eu falei a vocês que esse Monte Moriá, ele é o monte da abnegação. Todo mundo que quer se encontrar com Deus, todo mundo que quer ter a resposta de Deus, todo mundo que quer ter transformação no Senhor, precisa passar e subir este monte da abnegação, esse monte da entrega total. No caso de Abraão, aqui, que é o texto base de minha mensagem, eu quero que você olhe as coisas do ponto de vista de Abraão. Então, eu não estou falando hoje sobre Isaac, não estou falando sobre as lutas que comumente as pessoas sempre pregam sobre Isaac, mas hoje estou falando sobre a história de Abraão, essa história na perspectiva de Abraão. Né? Quando eu olho isso daí, eu vejo que em vez de termos um coração que adora a Deus, porque ele foi para lá para adorar ao Senhor, eu acredito que existem muitas outras lições que a gente aprende nessa história de Abraão. Por isso que eu falei vários itens que eu consegui aprender quando eu li esse texto bíblico aqui de Abraão, que é em Gênesis capítulo 22, versículo de 1 ao 14, né? Bem, com o passar do tempo, eu falei a vocês ao longo da semana de que para Abraão poder ter essa clara evidência de que Deus estava com ele, Abraão, ele precisou estar com o ouvido muito claro para ouvir a voz de Deus. Isso exigiu dele um relacionamento. Quem não tem relacionamento com Deus não sabe o que é que Deus está fazendo. Então, se você quer saber o que é que Deus está fazendo, por onde ele está caminhando, aonde ele vai estar indo, então tenha um relacionamento com ele para que você entenda o que ele quer fazer na sua vida. Senão vão estar acontecendo algumas coisas e você nem sabe que é da parte do Senhor. Alguns problemas vão acontecer na sua vida e você não sabe que é Deus que está permitindo para te fazer alguém mais forte. Bem, também falei a vocês de que isso exige de você, quem quiser ter esse encontro com Deus, subir essa montanha, ter mais do Senhor na vida, você vai precisar não somente ter um relacionamento com Deus, mas também vai exigir uma prontidão clara a você. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então a pessoa vai lá e faz o que Deus está pedindo. Se não tiver essa disposição, não se encontra com Deus. Deus chama você, quem vai se levantar? Esse aqui que se levantou, aquele outro irmão que se levantou para fazer o trabalho, aquele outro irmão, então são esses que vão receber o dom do Espírito. São esses que vão receber a porção dobrada, são esses que vão receber a bênção. Por quê? Porque quando você se coloca na mão do Senhor, Deus usa você. Pode ser uma ferramenta enferrujada, como nós somos, Deus nos usa porque o maior interesse dele é em abençoar as pessoas. E se você se levantou, então você será usada. Tenha a prontidão para isso acontecer em sua vida. Também falei a vocês de que não somente ter a prontidão, mas isso exige de você uma revelação. Deus vai revelar a você, mas nunca vai revelar o plano completo. Você vai estar sabendo o que é que Deus quer de ti. Ou seja, o que que Deus quer que eu transforme, que eu seja? Aonde Deus quer que eu chegue? Você vai saber porque Deus vai te falar, vai te mostrar. Porém, Deus não vai te mostrar os caminhos todos, o caminho todo. Deus não vai mostrar ali passo a passo que você deve fazer ao longo da sua vida. Por exemplo, ano que vem, o que que você tem que estar fazendo para Deus? Deus não te mostrou o que que ano que vem você vai estar fazendo para Deus. Mas Deus vai te mostrando essa semana. Você está aprendendo da palavra e você deve levar adiante a palavra a outra pessoa. Também falei a vocês que é necessário envolver-se na preparação. Abraão, quando ele foi fazer o trabalho do Senhor, quando ele foi subir esse Monte Moriá, quando ele foi querer receber a resposta de Deus, ele se preparou para isso. Primeiro, ele se prepara com as suas mãos. Ele pega ali a madeira, ele chama os seus ajudantes, dois rapazes, dois ajudantes, ele chama seu filho, ele prepara o cantil com água, ele arruma o jumento que ia levar eles até esse local. Então, Abraão se preparou. Todo mundo que se prepara terá a oportunidade. O problema está que muitos crentes têm a oportunidade, mas não estão preparados para exercê-la. Às vezes você tem a oportunidade de um trabalho, de um emprego, de alguma outra coisa melhor, mas você não está preparado. E pelo fato de não estar preparado, essas oportunidades passam por sua mão. Por isso a importância de você se preparar.
E isso daqui faz muito sentido na vida daqueles que querem galgar aspirações maiores. Bem, suas mãos estavam sempre preparadas. O versículo 3 nos fala, mas ele não somente preparou as mãos dele, mas também Abraão preparou a sua cabeça, preparou a sua mente. Ou seja, o que que Deus quer para você? Prepare agora a sua mente para poder fazer a vontade de Deus e receber a bênção. Porque se você não estiver com a mente preparada para receber a bênção passa por você e vai embora porque você não está preparado. Às vezes Deus dá uma bênção para você, mas como você não se preparou, quer seja com suas mãos ou sua própria mente, o que acontece? Você estraga a bênção. Por isso que muitos ímpios acabam recebendo as bênçãos de Deus e os justos, aqueles que são cristãos, aqueles que buscam o Senhor, não recebem porque não se preparam. Lembra que o texto bíblico diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Por quê? Porque eles se preparam para fazer a vontade do Senhor. Eles se preparam ali, os filhos das trevas. Há muitos empresários que não estão nem aí para a questão de Deus, essas coisas. São pessoas que estudaram, são pessoas que se aperfeiçoaram, são pessoas que colocaram sua vida em seus próprios negócios. E por isso eles têm ali os seus negócios expandidos, têm ali as coisas acontecendo. Pode ver que as grandes empresas, muitas delas não são de pessoas cristãs. Por quê? Porque muitos dos filhos de Deus acabam não se preparando. Deixam a vida levar e eles não se preparam para as coisas. Lembra daquela premissa, aquelas frases que tem de loucura, né? Ah, Jesus Cristo irá voltar logo, então não vou estudar. Ah, Jesus Cristo irá voltar logo, então não vou me preparar. Bem, saiba que há um ditado no meio cristão de que diz assim, olha, esteja pronto espiritualmente como se Jesus fosse voltar amanhã, mas esteja pronto a para a sua vida como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Ou seja, eu estou trabalhando, eu estou fazendo minhas coisas, eu estou fazendo aquilo que Deus pede, eu estou fazendo ali, cuidando da minha família, eu estou pensando no meu futuro, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Mas minha vida espiritual está pronta, como se Jesus fosse voltar hoje. Ou seja, você precisa estar com sua mente preparada. E por isso que a cada manhã aqui no Go Six nós colocamos a palavra do Senhor em evidência para preparar você. Também falei a vocês ontem, em específico, de que não somente as mãos, a mente e agora o coração de Abraão tem que estar preparado. Se Abraão não tiver com o coração em Deus, nada se fará. Você, querido irmão, quando for trabalhar na obra do Senhor, precisa estar com o coração em Deus. A adoração é ter um lugar de absoluta humildade perante o Senhor. E é por isso que é necessário deixar assim sozinho. É preciso que você se encontre sozinho com Deus. Por quê? Porque você precisa adorar. Eu também falei a vocês que você pode dizer, e é um questionamento, né? Se você pode dizer que, honestamente, que Deus é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida? Será que você pode dizer isso? Bem, são coisas que você deve avaliar, porque muitos dizem que Deus é importante, que Deus é o número um, mas a sua própria vida não condiz com aquilo que a boca está falando. Ele diz que Deus é o mais importante, mas ele não faz aquilo que o Senhor pede. Por isso, o seu coração tem que estar envolvido na obra. Não é somente o seu louvor quando você vai cantar, mais do que o seu louvor, o seu coração. Não somente a pregação que você irá fazer, mais do que a pregação, o seu louvor. Lembre-se que Deus, ele quer obediência, ele não quer sacrifícios. Ah, eu estou cantando, estou fazendo a obra do Senhor, mas estou cansado, não sei o quê. Deus quer que você esteja bem com ele. Deus quer que você o ame. Eu não sei se faria muito sentido ter sua esposa ou seus filhos fazendo algumas coisas para você mais por obrigação do que por amor. Você talvez não ficasse tão feliz com aquilo que fosse feito. Ah, estou fazendo não porque eu amo você, porque eu não o amo, mas estou fazendo porque eu sou obrigado a fazer isso. Bem, até um certo sentido, isso faria sentido. Depois perderia toda a graça ter um relacionamento com seus familiares, que eles estarão te ajudando por obrigação e não porque amam você. É por isso que você precisa entender que com Deus nós temos que partir do pressuposto de que o amamos. E se você ainda não ama ao Senhor, então peça a orientação a Ele, peça que crie em você, crie em mim, ó Deus, um coração
de carne, um coração transformado, um coração que te ama. Peça a Deus que crie novamente em você aquele primeiro amor quando você se batizou, que você queria fazer tudo para Deus. Por quê? Porque você amava Jesus Cristo, amava Deus, amava a sua igreja mais do que tudo. É sabido e é importante que você também avalie aqui um terceiro ponto e último que eu estarei estabelecendo aqui em meu sermão. É necessário que você se envolva na participação da obra de Deus. Capítulo 22, versículo de 6 ao 14, diz assim, ó: Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão: Seu pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e a lenha, e o amarrou, Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tocou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Antes era o Monte Moriá, né, que era o monte da provação, e agora se colocou um nome diferente, né? O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos parar por aqui. Bem, todo mundo que quer andar nesse chamado Monte Moriá, que quer subir para fazer a vontade de Deus, precisa ter uma participação pessoal. Não dá aquele do irmão para você fazer a obra do Senhor ou fazer as coisas de Deus se você não estiver participando dela de forma pessoal. Abraão pessoalmente colocou aqui a lenha sobre Isaac, e por isso eu entro agora nesse tema com vocês: envolver-se na obra de Deus, trabalhar para o Senhor, ajudar na igreja de forma pessoal. Eu sei que alguns irmãos já ajudam com seus dízimos, suas ofertas, alguns irmãos estão ali, mas eu quero que você faça mais, porque quando você toca nas coisas, quando você ajuda de forma pessoal, o seu coração está envolvido naquilo ali. Saibam que Abraão, pessoalmente, ele colocou essa lenha para Isaac. Ele pessoalmente tomou o fogo e o cutelo e pessoalmente tomou também o caminho que deveria subir. Esse tipo de vida foi modelada por Caleb. Caleb segue então esse tipo de vida de fazer a vontade de Deus a todo custo. Josué capítulo 14, nós não vamos ler aqui agora, porque o tempo não nos permite, mas Josué começou a fazer todo o trabalho, ele estando à frente, ele cuidando das coisas. Pegue uma coisa para você cuidar. Seja você um intercessor aqui do Go Six, seja você um propagador da mensagem de salvação que nós comumente fazemos. Olha, eu não coloquei ainda os meus vídeos, esses últimos 5, 6 vídeos. Então vão sair muitos vídeos tudo junto aí. É ruim quando eu faço assim, porque às vezes o pessoal não consegue visualizar, porque são muitos vídeos. Mas eu quero que você propague as mensagens que estamos pregando aqui a outras pessoas. Por quê? Porque nós queremos que você se envolva no processo. Um professor, eu fiz administração de empresa, e um professor da administração falou certa vez o seguinte, de que
Quando você vai preparar o hambúrguer, você tem a carne que vem do boi, você tem o ovo que vem da galinha, você tem o pão, que é o trigo lá que faz o pão. E ele falou que nesse processo de construir o hambúrguer, você tem algumas pessoas que se envolveram e outras pessoas que se comprometeram com a obra. A galinha, ela só se envolveu. Ela foi lá, pum, botou o ovo e fez ali o hambúrguer. Ela continuou com a vida dela e vida que segue. Agora, a vaca que fez ali o alimento, fez o hambúrguer, ela precisou se comprometer. Ela deu a própria vida para então o processo acontecer da construção do hambúrguer. Então, ela teve que morrer para fazer aquela carne ali para o hambúrguer. Bem, existem alguns irmãos que só se envolvem no processo. Eu estou indo na igreja, eu vejo as coisas de Deus, estou lá, mas existem outros irmãos que se comprometem com a causa de Cristo. Por que eu falo isso? Porque vai haver um momento em que você vai querer se comprometer com a causa de Cristo, mas já não vai ter mais tempo. Você já vai estar velho, você já vai estar cansado, vão ter várias coisas na sua vida, ou mesmo o tempo do fim chega a muito abrupto sobre todos nós, e você vai querer trabalhar para o Senhor, mas já não vai mais ter oportunidade. Bem, enquanto temos paz, enquanto a nação está em paz, é o momento de crescer a lenha, de crescer a lã. É o momento de você pregar o evangelho, é o momento de você levar outras pessoas para a salvação. Porque no momento de crise, as coisas são mais difíceis, no momento de guerra, as coisas são mais difíceis. Por isso a importância de você se envolver de forma pessoal no trabalho do Senhor. Eu falo isso a vocês por quê? Porque para Abraão, esse foi um caso de empenho pessoal. Abraão aqui, o próprio Jesus e Abraão e Caleb e Josué aqui, eles dão exemplos supremos de pessoas que se envolveram no trabalho do Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 ao 8, vem falando para a gente sobre esse envolvimento que o servo do Senhor tinha ali. Deixa eu abrir aqui. A palavra de Deus nos diz em Filipenses, deixa eu abrir aqui. Filipenses capítulo 2, de 5 a 8. Eu estou aqui com o Provérbios aberto. Filipenses é lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8, diz assim, ó. 5 a 8. Deixa eu abrir. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Vejam que a Bíblia diz que Jesus Cristo fez o quê? Pegou ali e vestiu a roupa humana. Ele se tornou um de nós, ou seja, alguém que se envolveu no processo. Lucas capítulo 22, versículo 42 também falam mais sobre esse envolvimento pessoal. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz assim, ó, 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, ele não quis fazer sua própria vontade, mas ele quis fazer a vontade de Deus. Ele falou: se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas se não, eu encaro. Alguém que se envolve na participação, e essa participação é pessoal. Você também precisa se envolver no trabalho do Senhor de forma pessoal, querido irmão. Você não pode deixar a obra de Deus e você está dizendo, ai, pastor, a igreja está triste, a igreja está ruim, a igreja está assada, a igreja está assim, e você não está se envolvendo para salvar, você não está se comprometendo para fazer isso. Você sabe que o tempo está se abreviando e a volta de Cristo é iminente e você não se levanta para ser uma lâmpada acesa, para ser uma lâmpada acesa. Será que você está sendo como aquelas virgens loucas, as imprudentes, que sabem que o noivo vem e não estão se preparando para estarem com suas lâmpadas acesas? Você precisa se preparar, querido irmão, e a cada dia buscar a presença do Senhor, mas também abençoar outros, transbordando, cuidando da vida de outros,
salvando a outras pessoas. Por quê? Porque você é um barco salva-vida e só existe uma coisa que um barco salva-vida faz. O que que um barco salva-vida faz? Salvar, salvar vidas. E se você é um barco salva-vidas que Deus te colocou para salvar a vida dos outros, para ser um porta-voz dele, para ser um arauto de Deus, então por que você não está sendo? É possível que você não seja um barco salva-vida. É possível que você não seja uma pessoa que esteja indo para o caminho do céu. Por quê? Porque você não está andando como uma pessoa que vai para o céu. Veja que não basta ser mulher de César, tem que parecer mulher de César. Não basta ser pastor, tem que parecer pastor. Não basta ser crente, tem que parecer crente. Sabe aquele, tem muito pastor que não parece ser pastor, tem muito crente que não parece ser crente. E eles estão felizes em não parecer ser crentes. Sabe aqueles crentes que estão ali pelos cantos, assim, escondidos e tudo. Eu ser crente? Eita, eu sou. Bem, amigos, hoje eu quero que você. Eu falo isso porque no mundo de hoje, esse negócio de comprometer, de se envolver, no mundo de hoje, muitas pessoas vão para os cultos ali do futebol, né? Vão ali naquela arena do futebol cultuar ali os jogadores que ali estão e eles vestem a camisa dos jogadores, eles gritam, eu sou, sei lá, aqui no Brasil tem muito Corinthians, Palmeiras, esses times assim, né? Eu sou do Corinthians, eu sou do Palmeiras, e eles ficam lá gritando nos seus cultos lá, ele que lê entenda. É, e eles vestem as camisas e andam pela rua dizendo: Olha, eu sou do time tal, Corinthians, eu sou do. Aí coloca o nome do jogador atrás, jogador, sei lá, jogador Ronaldinho, eu nem lembro quais são os jogadores hoje, jogador Ronaldinho e assim por diante. As pessoas estão vibrando e elas param para ficar ali presas, olhando os seus times porque elas gostam muito. Mas muitos dos irmãos não andam com uma camisa dizendo: Eu amo Jesus Cristo. Muitos dos irmãos não andam com uma camisa dizendo: Eu sou mais de Jesus, eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou de Deus. Mas quando fazem isso com ali os times de futebol, as coisas que gostam, você acaba traindo Jesus Cristo porque você faz isso para seres humanos, nesse culto aos jogadores, mas você não faz isso ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque alguns acabam não se envolvendo de forma pessoal no trabalho ao Senhor. Então você precisa estar comprometido com a obra de Deus, porque haverá um dia em que a tentação baterá à sua porta e você poderá sucumbir, porque você não está próximo de Jesus. Bem, quando eu vejo isso, o próprio Jesus se comprometendo com essa terra, eu e você precisamos pessoalmente, de forma íntima, envolver-se na obra de Deus. Será que você está de forma íntima envolvido na obra de Deus? Será que você está envolvido nas coisas do Senhor? Deus tem um plano perfeito, precioso para mim e para a sua vida. Isso é um fato, que Deus tem esse plano perfeito. Só com a participação ele vai ser realizado em nós. Só quando participamos desse plano perfeito de Deus é que essas bênçãos recairão sobre o nosso lado. Só quando estamos comprometidos com a obra do Senhor é que vamos receber a bênção do Senhor. Uma vez eu disse a vocês aqui, e vocês já devem ter visto muitas das tônicas que eu tenho orado, e eu tenho pedido sempre ao Senhor: Senhor, quero ter mais sabedoria, Senhor, quero ter mais da tua presença, quero ter mais do teu espírito. E aí eu pensei, como eu posso fazer para ter mais do poder de Deus, do espírito do Senhor? Aí então eu pensei, quando eu estou envolvido nas obras do Goal Six, quando eu estou envolvido nas obras da igreja, quando eu estou envolvido na obra do Senhor, quando eu me comprometo em trabalhar para Deus, então Deus, entre aspas, vai ter que ser obrigado a me usar, porque sou eu que ali estou. Deus vai ter, entre aspas, ter que ser obrigado a me abençoar. Por quê? Porque eu estou ali à frente, cuidando do rebanho do Senhor. Estou me colocando na posição de receber essa bênção para poder dar a mais pessoas. Então, quando você se coloca numa posição de salvar outros, lembre-se, é você que vai ser salvo. Quando você se coloca numa posição de abençoar outros, é você que será abençoado, porque Deus vai usar você. Lembre-se que a palavra diz: melhor é aquele que dá do que aquele que recebe.
Por que melhor é aquele que dá do que aquele que recebe? Porque quem está na posição de poder abençoar, quem está na posição de poder dar, está numa posição melhor do que aquele que está recebendo. Por exemplo, se você vai ajudar uma pessoa que está sofrendo, sem dinheiro, sem recursos, você está numa posição bem melhor, é aquele que está dando alguma coisa do que aquele que está recebendo. Quando você se coloca na posição de abençoar, de pregar o evangelho, de orar por alguém, de salvar alguém, você está numa posição melhor do que aquele que está recebendo. Por quê, pastor? Porque Deus vai usar você para transmitir a bênção a outro. Por isso a importância de se envolver na obra do Senhor. Eu preparei esse sermão, obviamente, o fiz aqui para o Go Six, mas fiz também pensando nas minhas ovelhas aqui de meu distrito, porque estamos entrando no período de eleições nas nossas igrejas, o período de outubro, né, o mês de outubro, e eu estou pregando esse tipo de sermão para preparar o coração dos irmãos para trabalharem na obra do Senhor. Sabe, queridos, Deus tem esse plano perfeito e esse plano perfeito só vai ser concretizado se nossa participação se for realizada, se nossa participação nesse plano estiver envolvida. Eu falo isso a vocês porque eu deixo claro aqui nesses poucos minutos que me restam de que essa participação, ela é uma participação profunda. E se você, querido irmão, não participar de forma profunda com Deus, não haverá bênção para ti. Porque é necessário que você não só se envolva, estou indo para a igreja, eu vou lá, eu vejo o que acontece, eu não estou afastado da igreja, mas eu também não estou comprometido com as coisas de Deus na igreja. Eu não estou comprometido com as coisas do Senhor. Eu proponho a você, querido irmão, que você se comprometa com as coisas de Deus. Por que digo isso? Porque essa participação, ela tem que ser profunda. O versículo 7, a palavra de Deus nos diz aqui, no versículo 7 ao 10, né? Ali do texto que nós lemos, que Abraão se comprometeu com as coisas de Deus. Abraão se compromete aqui em ser usado pelo Senhor. Ele se compromete em fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Por quê? Porque ele se envolve no processo. Ele se compromete. É profundo isso. Abraão obedeceu de boa vontade e completamente à ordem de Deus aqui, irmãos. Ele obedece de boa vontade, porque ele poderia ter parado, poderia ter voltado para lá, mas ele fala assim: eu vou fazer o que Deus está pedindo. Em nada ele desistiu. Ele poderia ter desistido no meio do caminho. Não desistiu em nada. Ele acordou cedo, ele foi trabalhar, ele se aprofundou, ele desistiu em nada, ele desistiu de tudo que tinha desejado, vivido e amado. Ele não abre mão da sua vida, Abraão, mas Abraão faz aquilo que Deus pede. Eu também percebo aqui que essa participação, ela é profunda, o que é um ato de amor e de adoração aqui. Ele faz o que faz como um ato de amor, como um ato de adoração. Tudo que foi feito por Abraão aqui foi amando a Deus e adorando o Senhor. Todo o sacrifício que foi feito como um ato de adoração. Será que você tem chegado a esse lugar na sua vida de fazer tudo como um ato de adoração a Deus? Será que você tem chegado nessa situação da sua vida de que você faz as coisas que faz porque você ama a Deus? Você abre mão de muitas coisas para fazer a vontade do Senhor? Eu falo isso a você porque é um fato. Como Abraão aqui, ele pode fazer esse tipo de coisa. Como é que ele faz esse tipo de coisa? Como é que ele abre mão das suas próprias coisas para fazer a vontade de Deus? Bem, ele faz isso daí. Isaac já estava morto no seu coração. Ele já não estava preso às coisas deste mundo. Foi fácil porque na cabeça dele, lembra que eu falei para você que tem que mudar primeiro a cabeça, mudar as mãos, mudar o coração. Abraão, no coração dele, ele já sabia: eu já entreguei meu filho para Deus. Eu não estou tão preocupado mais. Você também precisa fazer esse tipo de coisa. Bem, ele morreu no versículo 2. A palavra de Deus diz que Isaac, no coração de Abraão, no versículo 2, já não existia mais. Veja o que o versículo 2 diz. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereça-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei.
já não tinha mais solução para Isaac. Então, Abraão foi lá e fez o que era necessário. Ele adorou o Senhor até o último momento. É um fato, quando Deus o pediu para ele, ele faz a vontade de Deus. Esse foi o nível de comprometimento de Abraão com o Senhor, de alguém que entregou o próprio filho a Deus. Ou seja, irmãos, foi mais profunda a entrega. Não é assim como a gente vai na igreja e tal, e não dá nada para nós se não formos. Agora, para Abraão, não. Ele se comprometeu, ele deu o que tinha de mais profundo, o seu único filho, que era o grande sonho dele ter filhos. Ele vai lá e dá para o Senhor. Será que não falta a você também se comprometer com as coisas de Deus de forma mais profunda, tocando no seu dízimo, na sua oferta, tocando na sua oferta humana, que você vai trabalhar para a obra do Senhor, tocando em você, nos seus filhos, nas suas coisas, para você cuidar das coisas de Deus? Será que não existe uma oportunidade para ti de se aprofundar no trabalho ao Senhor? É esse o segredo que eu quero chegar com vocês aqui, para chegar ao ponto alto ali dessa montanha chamada Moriá, né, do Monte Moriá, chegar ao cume desse monte de absoluta rendição. Foi quando Abraão deu o seu filho para o Senhor. Por quê? Porque lembre-se, irmãos, Abraão não sabia que Deus iria preparar um cordeiro. Na cabeça de Abraão, ele já entregou. Ele já foi para lá, sendo que o filho já estava morto no coração dele. É um fato, irmãos, de que só passou aqueles 3 dias que ele estava caminhando ao Monte Moriá, mas no coração dele já era. Ele foi e fez a vontade de Deus. Isso sim é uma participação mais profunda na obra de Deus, na adoração ao Senhor. Isaac já tinha sido oferecido no coração de Abraão. No coração de Abraão já tinha sido entregue Isaac. Por isso você precisa ter uma adoração mais profunda. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que existe, existe para a honra e glória do Senhor. Será que você também existe para a honra e glória do Senhor? Será que seus filhos são para a honra e glória do Senhor? Será que o seu casamento é para a honra e glória do Senhor? Será que os seus bens, suas roupas, as coisas que você tem são para a honra e glória do Senhor? Ou é para a sua própria honra? Ou é para a sua própria glória? Tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. Eu sei que esse meu sermão está quase virando um sermão de mordomia, mas somos mordomos do Senhor. O que existe senão ser de Deus? Isaías capítulo 6, capítulo 1. Capítulo 1 é a nação pecaminosa. Capítulo 6, os serafins, anjos flamejantes que pegam fogo. Eles chegam pela eternidade a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que eles dizem? Que não existe outra coisa melhor do que declarar a bênção de Deus, de que ele é separado, de que ele é santo, de que ele é único. Seres tão poderosos, tão inteligentes, tão fortes, só fazer isso em vida. A vida deles é só dizer Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A vida deles é só para isso. É que eles chegaram à seguinte conclusão: que não existe nada melhor de toda a inteligência que eles têm, que é muito superior à humana, de toda a força que eles têm, que é muito superior à humana, de toda a rapidez, de todas as coisas que eles podem fazer, eles chegaram à conclusão de dizer que, pela eternidade, é o que está dizendo no texto, eles existem para declarar a glória do Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, não existe outra coisa melhor do que servir a obra de Deus, trabalhar em sua obra. Por quê, irmãos? Porque veremos o fruto do Senhor. Por isso a importância de você se envolver hoje, melhor dizendo, se comprometer na obra de Deus, porque não existe nada melhor do que servir ao Rei do Universo. Quer você hoje também servir a esse Rei? Quer você hoje parar de pensar só nas suas coisas e começar a pensar nas coisas de Deus? Volte para casa, volte para a igreja, volte para os caminhos do Senhor, volte a trabalhar na obra de Deus, volte a ajudar a obra do Senhor. Se comprometa enquanto houver fôlego divino em você. Esteja você servindo a causa de Cristo, porque pouco tempo nos resta. Daqui a pouco os animais já estarão entrando na arca. Então, saia nas ruas e grite: os 120 anos já acabaram. Estamos no tempo do fim. Já estamos vendo as coisas acontecendo nesse mundo.
Não seja você um irmão que vai ficar fora da arca por vergonha. Vou ver o que é que vai acontecer. Porque vocês sabem que muitas pessoas trabalharam na arca ali. Aquela arca foi construída ao longo dos 120 anos por muitas pessoas. E aquelas pessoas viram os milagres acontecendo dos animais indo em fileira e não entraram nas arcas. O animal foi mais inteligente que muito crente. Tem muito crente que está vendo o mundo acontecer e esse crente não está comprometido com a obra do Senhor. Esse irmão vai abandonar a fé no dia da perseguição e outros tomarão o lugar dele e entrarão na arca do Senhor. Tome cuidado para você, querido irmão, por não estar com o coração na obra, por não estar com a mente envolvida nas coisas do Senhor, corra o risco de perder a si, perder aos seus e perder a sanidade, porque é loucura ficar longe do Senhor. Que Deus ajude você, que Deus abençoe você e que nesse dia de sexta-feira seja um dia de maná dobrado sobre sua vida. Semana que vem estaremos concluindo essa mensagem, mas eu quero que você se volte esse final de semana para a obra do Senhor. Que você ore aqui por pessoas que estão trabalhando na obra de Deus. Como sempre tenho dito, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Orem pelo meu ministério, orem pelo trabalho pastoral aqui do Go Six. Que a bênção do Senhor repouse sobre nós, porque também não é fácil, mas é prazeroso poder servir a Deus. Ore pelos líderes ministeriais. Vamos entregar nossa vida ao Senhor e vamos orar ao Senhor nesse momento. Ok. Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz quando tudo está escuro. Ele é a própria luz, é a fonte da esperança, da alegria e do prazer. Ele é a única saída para tua vida renascer. Jesus Cristo é a saída para tua vida renascer. Querido amado Deus, muito obrigada por estarmos aqui neste momento, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui nesta manhã porque nós queremos um compromisso sério contigo. Eu quero, Senhor, um compromisso sério contigo. Nós queremos, Senhor, ser usados por Ti todos os dias de nossas vidas. Meu Deus, nos ajude a sermos instrumentos Teus, para que possamos pregar de Ti onde quer que formos. Mesmo, Senhor, talvez não falando, mas que nós possamos testemunhar e que as pessoas possam ficar impressionadas, Senhor, para que elas sintam o desejo de Te conhecer. Senhor, me batize com Teu Espírito Santo. E esse é o pedido, Senhor, que eu faço aqui também por cada irmão, porque eu sei que esse é o pedido mais importante que nós podemos fazer. Por favor, Senhor, salve a mim e salve a cada um dos irmãos que está aqui. Senhor, eu também peço que o Senhor venha salvar a minha família, o meu esposo, meu pai, minha mãe, meu irmão, que precisam, Senhor, de um renovo espiritual, mais ainda, Senhor, o meu irmão e o meu pai, Senhor, que estão afastados na igreja. Senhor, eu te peço que, por favor, renove a minha vida espiritualmente. Renove a vida também de cada irmão que está aqui, porque todos nós, Senhor, nos encontramos, de alguma forma ou de outra, afastados de Ti, é, por alguma, por alguma coisa, Senhor, às vezes talvez algum vício mesmo insignificante, ou às vezes, Senhor, alguma coisa que nos impede de realmente chegarmos mais perto de Ti. Senhor, por favor, retire do meu coração e do coração de cada pessoa que se encontra num estado talvez até crítico espiritualmente. Senhor, que o Senhor possa transformar esse coração, que o Senhor transforme o meu coração, Senhor, é, e me ajude, Senhor, a estar mais perto de Ti. Me ajude, Senhor, a realmente colocar o Senhor em primeiro lugar em minha vida, em todos os sentidos, Senhor. Meu Deus, o que o pastor Anderson falou realmente é sério. Nós somos mordomos seus, Senhor, e nós temos que representar a maneira como nós falamos, a maneira como nós vestimos, a maneira, Senhor, até o que postamos nas redes sociais,
Tudo, Senhor, tem que vir, ser um espelho teu, Senhor. Então, meu Deus, nos ajude, porque nós estamos sendo luz, Senhor, para muitas pessoas, e que luz estamos sendo, Senhor, para aqueles que não te conhecem, ou até mesmo, Senhor, para aqueles que estão dentro da igreja e os que estão na nossa família. Por favor, Senhor, mude o meu coração e também, Senhor, o de cada irmão que está aqui. Senhor, eu venho te pedir também pelos pedidos que são feitos aqui pela manhã, que o Senhor mais uma vez possa derramar uma bênção toda especial sobre esses pedidos e sobre, Senhor, os irmãos que pedem todos os dias pela vida dos seus familiares, pela vida dos seus filhos, netos, cônjuges e tantos outros, Senhor, que estão afastados e que precisam, Senhor, voltar para, para o teu lar. Senhor, nesse momento eu venho te pedir de uma forma muito especial por esta família que está enlutada lá em Nova York, Senhor, que perdeu esse rapaz. Meu Deus, eu não consigo imaginar uma situação dessas. Só o Senhor sabe, Senhor, o que passou na mente desse menino. É, que o Senhor possa ter misericórdia, mas mais ainda, Senhor, é, não sei, Senhor, como os pais estão se sentindo. Senhor, não consigo imaginar uma situação dessa, Senhor. Que o Senhor possa ir ao encontro, Senhor, desses pais. Porque deve ser assim, deve ser inexplicável, Senhor, a dor que eles estão sentindo nesse momento. Senhor, isso nos faz crer mais e mais, Senhor, que realmente o Senhor não tarda em voltar, porque as pessoas, Senhor, elas estão doentes mentalmente, doentes em todos os sentidos, Senhor. Às vezes alguma tristeza tão grande, Senhor, que faz ela fazer uma coisa dessas. Senhor, é muito triste isso. Que o Senhor possa cuidar, Senhor, dos nossos corações, da nossa mente, Senhor, retirando, removendo esses traumas. Se alguém aqui precisa de ajuda, Senhor, que essa pessoa, que todos nós, Senhor, possamos buscar de uma forma ou de outra, Senhor, também uma ajuda psicológica, porque isso é muito triste, Senhor. Senhor, eu também venho pedir pela Teresa e pelo seu irmão, que se encontram, Senhor, em estado crítico na UTI. Senhor, realmente, eu trabalho com isso, com pacientes em fase terminal, mas é um pouco diferente, Senhor, quando você realmente conhece uma pessoa. Eu falei com ela semana passada, Senhor, o Senhor viu a nossa conversa, ela até convidando a gente para ir para o Brasil, ficar lá com ela. E hoje, Senhor, ontem ela passa por isso, Senhor. E também, Senhor, o seu irmão. Senhor, não dá para imaginar uma situação dessa. Eu fico pensando também no Jair, o esposo da Teresa, que ele, Senhor, sem a Teresa, Senhor, talvez ele não estaria onde ele está hoje, Senhor, porque ela fez muito por ele. Senhor, eles são pessoas maravilhosas. A Teresa é uma das pessoas mais auxiliadoras que eu já conheci aqui. Uma pessoa que ajudou muito, uma pessoa muito querida, uma pessoa com uma autoestima muito grande, muito engraçada também. A gente sempre ria dela. Senhor, tenha misericórdia da situação. Eu lembro quando ela se batizou. É muito triste, Senhor, isso. Em toda a nossa igreja ali em Worcester, estamos muito, muito tristes com tudo isso. Que o Senhor tenha misericórdia dela, tenha misericórdia do seu irmão, e também, Senhor, do Jair, e de tantas pessoas, Senhor, que têm um carinho muito grande por ela. Vá ao encontro, Senhor, com ela e do seu irmão, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, de todos, mais uma vez, de todos os pedidos que foram aqui apresentados. Obrigada, Senhor, pela Ana, que sempre ora aqui conosco, uma pessoa tão querida. Ela e o seu esposo Joe, vi eles mais uma vez, Senhor, no Camp Unicag esse verão. Senhor, abençoe eles de uma forma tremenda. Ela sempre ora pelos seus filhos e também, Senhor, pelos seus netinhos. Vá ao de encontro, Senhor, com os pedidos que ela tem e que ela possa, Senhor, ser esse instrumento teu, onde quer que ela for. Abençoe também, Senhor, a Rose. Muito obrigada por ela, pela sua amizade. Uma pessoa também, Senhor, extremamente querida.
O que ela é aqui no grupo, Senhor, ela é também lá fora, ela é com os amigos. É uma pessoa muito, muito especial. Vá de encontro com ela, Senhor, com seus pedidos, com seu esposo, com seus filhos, e abençoe ela de uma forma muito especial. Senhor, abençoe também o pastor Anderson, que é uma pessoa de Deus, Senhor, uma pessoa tua, usado, sempre, Senhor, aqui animado, feliz, alegre. Ele realmente, Senhor, a gente vê que ele ama esse ministério, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor. Abençoe ele em todas as áreas da vida dele. E de uma forma muito especial, Senhor, abençoe ele como pastor. Não deve ser fácil, Senhor, ser pastor. Eu imagino, Senhor, que deve ser, ao mesmo tempo que é gratificante, deve ser também difícil. Muitas pessoas vão com pedidos, vão com problemas, vão com dramas, que às vezes eles têm que estar envolvidos em situações muito assim precárias e difíceis. Senhor, por favor, dê ao pastor Anderson sabedoria, inteligência, paciência, em todas as áreas que ele precisa, Senhor. E abençoe a sua esposa, seus filhinhos, e abençoe o seu ministério. Abençoe, Senhor, os pastores de cada igreja aqui representada. Nós temos agora na nossa igreja o pastor Jefferson, que tem sido uma bênção enorme na nossa igreja, uma pessoa muito, muito querida. Ele é, assim, muito especial. Que abençoe ele, a Gabriela, sua esposa, e os seus 2 filhos. Obrigada por ele também, Senhor. Levo a ti todos os outros pastores que, que são das igrejas aqui, de cada irmão. O Senhor sabe, o nome de cada um deles. Senhor, por favor, vem estar com todos esses pedidos aqui mencionados. Obrigada, Senhor, por ser um Deus tão maravilhoso, tão lindo, Senhor. E que nós ansiamos, Senhor, te conhecer. Eu anseio, Senhor, por esse dia, por poder te dar aquele abraço, Senhor. É o que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém.